Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Amém? Eu quero ler 3 versículos com vocês. Deuteronômio 8. Se tem alguém perto de você que está sem Bíblia, empresta a sua Bíblia para essa pessoa, chega mais pertinho, assim todos podem acompanhar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Eu gostaria de ler o finalzinho desse versículo 3 novamente, que diz: para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Pode se assentar? Glória a Deus. A grande pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite é: do que estamos vivendo? É interessante porque o trecho que nós acabamos de ler, ele termina dessa maneira, né? Tudo que sai da boca do Senhor, disso nós devemos estar vivendo. Mas a pergunta é: será que realmente temos vivido dessas coisas que vêm da boca do Senhor? Com o que temos nos alimentado no nosso dia a dia? De que tipo de palavra? Hoje existe uma febre no meio de todos, principalmente dos jovens, adolescentes e crianças, que é o bendito do celular, né? Seja WhatsApp, Facebook, né? Mensagem simples, o que for, né? Instagram e outros que eu nem uso. É uma febre. Você está com o celular perto de você, ele não tocou, ele não apitou, mas você aperta o botãozinho para ver se tem alguma mensagem nova, né? E se você tiver 2 minutinhos, você entra lá no aplicativo e dá uma olhadinha lá, roda um pouquinho, lê os comentários dos outros, né? Nunca fomos tão fofoqueiros na vida, né, irmãos? Com perdão da má palavra, mas nunca fomos tão interessados nas verdades dos outros, né? E assim, então, nós temos muitas vezes nos alimentado dessas coisas que estão continuamente entrando em nossas vidas, continuamente entrando pelos nossos olhos, nas nossas mentes, e que de certa forma estão nos influenciando, mesmo que a gente não perceba, né? As informações hoje em dia trafegam numa velocidade astronômica. Todo dia você tem que ter alguma novidade, né? Com essas intempéries que têm acontecido no Brasil, na política, na economia, eu acordo de manhã, eu preciso confessar aqui para vocês, eu acordo de manhã, eu já quero saber se tem alguma novidade, se mais alguém caiu do governo, se os juros estão baixando, o que está acontecendo na economia, será que nós vamos ter um pouco mais de paz, né? E é um tempo de muita instabilidade, é um tempo de muita dificuldade, de grandes mudanças, e parece que todas as coisas ficam velhas da noite para o dia, e cada novo dia nós queremos novidades e coisas novas. E é aí, aquela palavra do Salmo 90, verso 10, que Moisés declarou, né? Tudo passa rapidamente e nós voamos. E aí a gente constata que realmente o tempo está voando, as coisas estão passando muito mais rápido do que a gente imagina, e estamos num tempo de muita loucura. Eu imagino que quando Moisés declarou aquela palavra, ele não fazia nem ideia do que a gente vive hoje na nossa correria. Do que a gente vive hoje nesse tempo, que o tempo realmente voa, né? Mas voltando à nossa pergunta, do que é que nós estamos vivendo? Com o que estamos nos alimentando? Aliás, eu estava aqui refletindo sobre isso e me lembrei de domingo. Domingo, festa de Pentecostes, um culto tão agradável,
Um momento de comunhão tão maravilhoso. E nós aqui nos deliciando de uvas e tâmaras. Muitos comeram tâmara pela primeira vez. Ela é esquisita, mas ela é muito saudável, né? E dá para comer tranquilo, viu, irmãos? Não precisa fazer cara feia, dá para comer direitinho a tâmara, né? Diria que não é como uma uva, mas dá para comer, né? E aí a gente fica pensando, do que é que nós estamos nos alimentando no nosso dia a dia? De palavras boas, de palavras ruins, de alimentos bons, de alimentos ruins. Aliás, essa é outra febre que existe no nosso tempo. A questão da alimentação, não é verdade? Todo mundo comenta, come ovo que faz bem. Depois passa e muda. Não, não come ovo que dá colesterol. Depois todo mundo volta a comer ovo porque é bom de novo. Né? Cuidado com a farinha branca, então come farinha integral, então é melhor comer farinha sem glúten. E assim a gente fica na estratosfera da comida, querendo saber o que a gente vai comer. Do que estamos nos alimentando? Quando lemos esse versículo 3 aqui de Deuteronômio 8, a palavra de Deus nos dá uma instrução que diz: não é só de pão que o homem vai viver, mas é da palavra que procede da boca de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Você pode repetir isso comigo? Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. É interessante, porque quando nós observamos todo o texto aqui que Moisés está falando, desde o verso 1, aliás, todo o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei, e Moisés então vai repassando todas as instruções que ele já havia dado ao povo de Israel durante aqueles 40 anos no deserto, porque Deuteronômio já está próximo da ocasião de entrarem na terra prometida, então os 40 anos praticamente estavam se acabando, e Moisés então começa a repassar todo o ensino, explicando tudo de novo para o povo de Israel, o que Deus queria para eles, o que Deus tinha planejado, e ele então vai explicando e diz: olha, cuide de cumprir a palavra de Deus, cuide de viver segundo a palavra de Deus, olhe para o que você está fazendo, cuide do seu procedimento, preste atenção, guarde esta palavra no seu coração, porque desta forma você será abençoado. Porque desta forma você vai viver. É segundo esta palavra que você vai estabelecer a tua vida. E é segundo ela que você vai viver. Isso é tão importante, amados. Quando ele diz ali no verso 1, olha comigo aí, ó. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu. Deus sempre tem propósitos bons para as nossas vidas. Aquilo que Deus declara para cada um de nós aqui individualmente, ou para todos nós como seus filhos, como igreja de Deus, é para nos abençoar. É para nós termos uma vida agradável, para nós termos uma vida abundante. Jesus disse isso na sua palavra. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, a palavra que Deus declara para as nossas vidas é palavra de bênção, e quando nós nos preocupamos em segui-la e agir segundo esta palavra, certamente seremos abençoados. Agora, existem momentos de dificuldade, você sabe disso. A palavra de Deus nos mostra isso. Em nenhum momento Deus diz que não teríamos dificuldades. E as dificuldades, elas vêm com um propósito. Deus tem um objetivo quando nos permite passar por dificuldades, que é provar a nossa fé e nos fazer crescer. As dificuldades são a escola de Deus para a nossa vida. Você sabia que você tem uma escola de Deus na tua vida? Nessa escola, Deus te aprende a andar na presença dEle. É interessante porque no versículo 2, Moisés fala sobre isso, que Deus havia guiado o povo 40 anos no deserto para que o povo aprendesse a ser humilde, para que fosse provado, para conhecer o que estava dentro do coração deles. Você sabe o que está dentro do teu coração?
Ah, eu sei, pastor, é lógico que eu sei. Imagina que eu não sei o que está no meu coração. Pois eu vou te dizer o que a palavra de Deus diz sobre isso. A palavra de Deus diz assim, que Deus conhece o nosso coração. Mas que nós somos enganados pelo nosso próprio coração. A palavra de Deus diz, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E então ele continua, eu, o Senhor, esquadrinho os corações e provo os pensamentos. Então, se há alguém que conhece o que está aqui dentro, este alguém é Deus. Se há alguém que pode dizer o que eu sinto, o que eu penso, quem eu sou e quais as decisões que eu devo tomar na minha vida, essa pessoa é Deus. Porque Ele sim conhece o meu coração. E nessa escola que Deus nos coloca, de muitas vezes passarmos por lutas, dificuldades e provações, nessa escola de Deus, Deus revela o nosso coração. Porque nós precisamos entender quem somos. Nós precisamos entender o pecado que está em nós. Nós precisamos entender as atitudes que não agradam a Deus. E nós precisamos aprender a sermos humildes e a buscarmos ao Senhor e a estar na presença dEle e a aprendermos a depender de Deus. Sabe, amados, quando chega ali no versículo 3, a palavra de Deus diz que Deus humilhou o povo de Israel e permitiu que ele tivesse fome. Mas em seguida diz que o Senhor o sustentou com o maná. Maná é conhecido como o pão dos céus. O pão que o Senhor providenciou para que Israel vivesse aqueles 40 anos no deserto. E olha, eu vou contar para vocês uma coisa. Cada dia, quando o povo tinha que ir lá colher o maná, era uma experiência de dependência e de confiança no Senhor. Abrir a porta da sua tenda, seu Silvio, logo de manhã, e enxergar ali, na frente da sua barraca, o orvalho. E a hora que aquele orvalho evaporava, você enxergar os floquinhos brancos espalhados pelo chão. Era uma experiência de dependência de Deus a cada dia. E se alguém dissesse, o que eu vou tomar de café da manhã hoje? Era só abrir a tenda, porque lá fora estava o café da manhã. Pode sair lá para colher. Mas não adiantava ir olhar na geladeira. Nem fuçar dentro do armário. Ele não estava lá. Era necessário depender e confiar em Deus. Amados, precisamos aprender, precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. E algumas das palavras de Deus envolvem as suas promessas para nós. Aleluia. Lá no Salmo 23:1, você se lembra de uma das promessas do Senhor? O Senhor é o meu pastor. Mas pastora, você acabou de dizer que Deus permitiu que Israel passasse fome para então mandar o maná, e agora você diz que Deus promete que nada vai nos faltar? Sim. Israel sentiu a necessidade, mas Deus veio com o suprimento. Faltou comida? Mas teve a hora que eles olharam e falaram, não tenho o que comer. Teve a hora que aquela mãezinha dentro da tenda dela falou, eu não sei o que eu vou dar para minha família amanhã cedo. E Deus disse, amanhã cedo quem vai dar sou eu. E no outro dia sou eu de novo. E durante a semana inteira, quem vai trazer o pão aqui? Serei eu. Amados, eu fico imaginando se todo dia de manhã meu marido falasse assim, esposa, a partir de hoje, quem traz o pãozinho quentinho de manhã aqui para casa serei eu, todas as manhãs. Uhul! Pastor Dante faz isso, amados. Glória a Deus. Faz, não faz, pastora Vilsa? Amém, irmãos. Que o Senhor toque o coração dos homens nessa manhã. E as mulheres digam amém. Tá, mas não eram os homens que trariam o pão. Naquele caso, seria o próprio Senhor. São as promessas de Deus na nossa vida.
Lá no Salmo 34, verso 10, a palavra de Deus diz que os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Quando nós nos alimentamos das promessas de Deus, nós sabemos o que será do nosso amanhã. Você entendeu o que eu disse? Quando nós nos alimentamos das promessas de Deus, nós sabemos o que será no nosso amanhã. Abre comigo lá em Mateus capítulo 6. Esse texto de Mateus capítulo 6 é tão conhecido, mas ele é tão especial, porque ele traz um ensino fantástico a respeito dessas coisas do dia a dia. Um texto extremamente prático, não é mesmo? Mateus capítulo 6 está comigo, verso 25? Mateus 6, 25. Amém? Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha para o seu irmão e diga para ele: você vale muito mais do que uma ave. Por isso podemos saber que Deus está cuidando de nós? Sim ou não? Sim. Verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Você sabe que fé é confiança? Fé é confiar no que Deus disse? Fé é confiar nas promessas de Deus? Fé é crer que a palavra de Deus se cumprirá independente de qualquer coisa? Quando nós nos alimentamos desta palavra, quando nós nos alimentamos das promessas do Senhor, a nossa fé cresce. Continua. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Uma pausa aqui, amados. Eu imagino que lá no deserto estava todo mundo inquieto. A Maria perguntava para Joana: Joana, o que você vai comer amanhã? A Joana respondia: eu não sei. O pessoal lá comeu mais do que eu imaginava, a comida acabou. A Maria falou: mas é verdade, na minha casa aconteceu isso também. Daí a pouco chega o José: Maria, acabei de ouvir uma notícia fresquinha de Moisés, e nem chegou pelo WhatsApp. O que foi, José? Conta para mim. Moisés acabou de dizer que amanhã Deus vai providenciar o nosso pão. Não se preocupe. Volta para Mateus. Que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Precisamos nos alimentar das suas promessas para as nossas vidas. Mas eu quero que você continue pensando no maná. Estávamos falando que o deserto foi uma grande escola de Deus na vida de Israel. E Deus então chega lá em Êxodo 16, a gente não vai ler agora o texto, mas lá em Êxodo 16, Deus orienta o povo em relação ao maná, e Deus diz: olha, então de manhã vocês vão sair da tenda e vocês vão colher para aquele dia. Não colham mais, porque se vocês colherem mais, o que vocês colherem a mais vai apodrecer.
escolham o suficiente para o dia. Amanhã eu dou mais. Precisa de fé. Precisa acreditar. Precisa saber que Deus vai cumprir a palavra. Precisa ser alimentado da palavra de Deus. Para poder conhecer quem é Deus. E para saber que Ele é fiel e não vai falhar em nenhuma das suas promessas em nossas vidas. Amém? O povo estava reclamando. Moisés, nós preferíamos estar lá no Egito, do lado da panela de carne. O apóstolo estava falando aqui da massa do Johnny. Na hora do desespero, na hora da fome, eles só lembraram da panela de carne, mas eles não lembraram do sufoco que eles viveram no Egito. É verdade ou não? Na hora do desespero, eles só lembraram do estômago roncando, mas não lembraram da opressão em que eles viviam naquele tempo. E chegam e dizem, né? Preferíamos morrer. Você quer matar essa multidão de fome? Então Deus coloca ali aquele teste de obediência. E por 40 anos, diga comigo, 40 anos, eles tinham esta rotina. Levanta de manhã, colhe maná para o dia. Só a quantidade que você precisa. Quando chegava na sexta-feira, colhe o dobro, porque sábado não tinha maná. Que coisa sobrenatural, né? Que coisa sobrenatural. Chegava no sábado, não caía aquele negócio. Mas no domingo lá estava ele outra vez. Aleluia. Deus estendendo a mão e dizendo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou suprindo vocês. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, você está em Mateus ainda? Vira lá no capítulo 4. Nós encontramos a narração da tentação de Jesus. Quando Jesus foi para o deserto e passou 40 dias e 40 noites em jejum lá no deserto. E ao final desse tempo, a palavra de Deus diz que ele teve fome. Quando então o tentador, Satanás, verso 3, se aproxima e lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Amados, era tudo que Jesus mais queria naquela hora, era um pãozinho. Sim ou não? Sim. E ainda que fosse o maná, está valendo. Naquela época não caía mais maná. Mas se fosse, estava bom. Mas Jesus responde, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Do que é que você tem se alimentado? Do que é que você tem vivido? Hoje, 19 de maio de 2016, Brasil nessa confusão total. Você tem se alimentado da Globo News, da revista Veja? Do que é que você tem se alimentado? Se não for da palavra de Deus, amados, você não está recebendo o suprimento para viver. A palavra de Deus é nosso suprimento para vivermos. Eu quero que você abra comigo alguns versículos. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia agora. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Jeremias fica depois de Isaías, que fica um pouco depois de Salmos. Você vai em Salmos, avança, Isaías, Jeremias. Diz assim, ó, 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Uau! Jeremias está dizendo que ele comeu a palavra de Deus, literalmente. Mas o que eu quero destacar aqui para você é qual foi o resultado disso. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Oh, aleluia. Aleluia.
Quinta-feira passada, eu me lembro, eu cheguei ao culto, eu estava assim, meia... Sabe aquele dia que você está meia, né, aborrecida com nada? Não aconteceu nada, mas você está meia, né? Aí você é alimentado da palavra. Mas de repente eu fiquei numa alegria tão grande, eu fui tocar a última música lá. Da mesma razão que eu não tinha motivo nenhum para estar meia, mais ou menos, também não tinha acontecido nada para de repente eu ficar muito alegre. Ou melhor, tinha acontecido algo. Eu tinha me alimentado da palavra. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Vamos lá no Salmo 19, verso 10. Lá no Salmo 19 está falando sobre todos os preceitos do Senhor, os juízos do Senhor, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, tudo aquilo que o Senhor fala. A partir do verso 7, o salmista está falando sobre as palavras de Deus. Aliás, desde o início do Salmo, ele está falando da maneira de Deus falar. Mas eu quero que você leia comigo o verso 10. Como são as palavras de Deus? São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Você já experimentou o sabor da palavra de Deus? Você já experimentou a doçura e a preciosidade dessa palavra? Lá no Salmo 1, verso 2, quando diz que o bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, no verso 2 ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você come todo dia? Lógico. Você come até mais uma vez, mais de uma vez ao dia, sim ou não? Sim. Você medita na palavra todo dia? Antes, o meu prazer, o seu prazer, está na lei do Senhor e nela você medita, de dia e de noite. Abra comigo no Salmo 119, nós vamos ler vários versículos aí do Salmo 119. Vamos começar pelo 97. Salmo 119, 97. Amém? Diz assim, ó. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Aleluia. Quanto amo a tua palavra, Senhor. Eu quero meditar nela todo dia. Você já tem experimentado isso na tua vida? Do que é que você tem se alimentado? O que te sustenta a cada dia? O que te fortalece a cada dia? Vamos no versículo 103. Logo em seguida aí, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Veja o verso 50. Vira lá para o verso 50. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me... Sabe o que é vivificar, amados? É uma injeção de vida. Vivificar é Deus soprando vida sobre nós. E a palavra está dizendo aqui que na hora da minha angústia, eu me alimento da palavra e o que acontece? Vida, vida, vida é soprada. Na hora da luta, se alimenta da palavra e vida. Na hora da dificuldade, se alimenta da palavra e vida. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Verso 56. Está logo aí em seguida. O Senhor... Poxa, acho que não é esse. É o 57, perdão.
É o 57. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Lembra outra vez lá do povo no deserto? Colha a porção que você precisa para o teu dia. Não adianta colher mais. Colha a porção certa. E então, de repente, nós lemos aqui: o Senhor é a minha porção. O Senhor é aquilo que eu preciso para o meu dia. Sim ou não? E assim nós nos alimentamos dele. Aleluia. Abra comigo em Provérbios capítulo 4. Versículo 20. Provérbios, versículo 4, capítulo 4, versículo 20. Achou? Diz assim, ó: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Nós tivemos aqui, mês passado, você está lembrado disso, a nossa campanha de cura, não é verdade? E uma das coisas que eu e o apóstolo comentamos é a quantidade de pessoas que têm enfermidades. Quer ter saúde, amado? Quer ter saúde? Começa a se alimentar da palavra. Não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito aqui, ó. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Você crê? Do que você tem se alimentado? Sabe, a palavra de Deus nos conta que o povo viveu 40 anos no deserto, sustentados pelo maná. O pão que Deus dava para eles. E a palavra de Deus nos ensina que nós podemos nos alimentar da palavra e através dela recebermos vida e saúde. Mas eu quero ler mais um versículo com você. Lá em João capítulo 6, vamos lá. João capítulo 6. Precisamos nos alimentar das promessas de Deus. Precisamos ser ensinados por Ele, aprendermos a humildade, aprendermos a sua vontade, aprendermos a andar nos seus caminhos, aprendermos a depender de Deus a cada dia. E lá em João 6, verso 57, Jesus diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Quem de mim se alimenta por mim viverá. O dia que você aceitou Jesus no teu coração, você se lembra desse dia? Você disse: Jesus, me arrependo dos meus pecados. A partir de hoje eu quero que o Senhor viva em mim. E Jesus disse: sim, eu morri na cruz por isso mesmo. Eu ressuscitei para te dar vida. Eu te recebo agora como meu filho. Eu te dou a salvação. E te dou meu Espírito para viver em você. E aí o Espírito Santo de Deus passou a viver em você. E a grande pergunta é, desde esse dia, do que é que você tem se alimentado? Qual tem sido a tua refeição? Pensa outra vez em Israel no deserto. Lá saía Maria na porta da tenda e colhia a porção. O Senhor é a minha porção. Deus enviava o maná. Deus enviou Jesus. Aqueles que comiam o maná viviam 40 anos no deserto. Viveram 40 anos no deserto. Aqueles que se alimentam do Senhor vivem por Ele. Quem de mim se alimenta por mim, viverá.
A palavra do Senhor é doce como mel. A palavra do Senhor dá vida. Do que é que você tem se alimentado? Agora, eu quero completar essa mensagem, amados, encerrando, e dizer para você o seguinte. Quando Deus colocou a regra do maná, era para que o povo aprendesse a depender e a confiar no Senhor. E quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós aprendemos a depender e a confiar no Senhor todos os dias. Porque aqui estão as suas promessas para a nossa vida. Porque aqui está a sua vontade para a nossa vida. Porque aqui está o Senhor nos mostrando o que Ele não quer para nós. Porque aqui está o Senhor mostrando o que é pecado em nossa vida e que nós precisamos aborrecer essas coisas e deixá-las de lado. Porque aqui está o caminho certo para vivermos na presença do Senhor. Porque aqui estão as respostas que nós precisamos para o nosso dia a dia. Estão aqui. Mas só vai encontrar quem delas se alimentar. Olha para o seu irmão aí do seu lado e diga para ele. Você só vai encontrar tudo isso se você se alimentar. Salmo 42 para encerrarmos. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Salmo 42. Olha o que o salmista diz. Presta bem atenção no que o salmista diz nesse versículo. E pensa na tua vida, porque em seguida nós vamos orar. Salmo 42, verso 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Ele estava se alimentando do que, amados? Da tristeza do coração dele. E enquanto ele se alimentava da tristeza do coração dele, as pessoas perguntavam o quê? Eu vou repetir a pergunta para você pensar nisso. Enquanto ele se alimentava da tristeza do coração dele, as pessoas perguntavam o quê? Onde está o teu Deus? Mas eu quero ler com vocês o verso 1 e o 2. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Sabe quando? Pode ser todo dia. Pode ser toda manhã, pode ser toda tarde, pode ser toda noite. Desde que você coloque o seu tempo com Deus para se alimentar da sua palavra. Do que você tem se alimentado? Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Eu quero dar rapidamente um testemunho para vocês. Você sabe, eu nasci num lar cristão. Eu aprendi a amar o Senhor desde pequena e a buscar o Senhor desde pequena. E para vocês aí que são os adolescentes, quando eu tinha por volta dos meus 14, 15 anos, eu realmente adquiri o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. E eu tinha no meu quarto uma lâmpada que ficava assim bem do lado da minha cama. Eu apagava e acendia ela ali. E tinha o criado mudo e eu deixava a minha Bíblia em cima do criado mudo. E toda noite quando eu ia dormir, minha mãe vinha lá me dar um beijo, boa noite. E eu abria a palavra e lia um texto. Depois de ler, eu dormia. E assim eu comecei a aprender a me alimentar da palavra do Senhor todos os dias. Eu me lembro quando nós já estávamos aqui em Araraquara, depois quando fomos para Rio Claro, a Cristiane era pequenininha, o Edson saía para trabalhar muitas vezes, ia viajar, ficar a semana fora, e eu sentava na mesa da sala de jantar, abria a palavra e me alimentava. Amado, ouça o que eu vou te dizer. De maneira prática, defina um horário na tua vida para você ler a palavra. Estabeleça uma rotina, estabeleça uma disciplina. Se preciso for, acorde mais cedo. Ah, pastora, mas eu tenho tanto sono de manhã. Você precisa de um horário, amém? O que não pode mais é você simplesmente passar o dia inteiro, chegar à noite e não ter lido a palavra. Você concorda comigo?
Então, quem tem que fazer a escolha do horário é você, não sou eu. Mas defina, de repente você almoça no teu serviço, leva a Bíblia. Agora com a Bíblia no celular ficou mais fácil ainda. Leva o celular, em vez de você ficar no Facebook, entra no aplicativo da Bíblia e lê. Porque depois quando chega em casa, principalmente as mulheres, né? Vão fazer comida, vão cuidar dos filhos, a hora que deita na cama, se for ler a Bíblia nessa hora, os olhos embaraçam assim, que as letrinhas saem tudo do lugar, de tanto sono e tanto cansaço. É verdade ou não é? Mas se esse for o teu melhor horário, tenha este horário para ler a palavra. O que é importante é que você se alimente da palavra. Porque quem dela se alimenta, por ela viverá. Você crê nisso? Vamos ficar de pé? Quantas promessas Deus tem para a tua vida? Quantas palavras de bênção e vitória? Outro dia, ontem ou hoje, sei lá, o apóstolo postou que já estamos desmontando mais um pedaço da tenda. E muitas pessoas então começaram a comentar que encontraram Jesus aqui, que tiveram suas vidas mudadas, que estão aprendendo cada dia a buscar mais ao Senhor e tendo novas experiências. Eu, como pastora, fiquei muito contente de ler todos esses comentários. Você vê que eu estou bem atualizada, né, irmãos? Eu também estou me informando no Facebook. Tá bom. A questão é que Deus quer continuar se movendo no meio da sua igreja, mas você não pode se alimentar só na hora que você vem no culto. Quando você vem no culto, você se alimenta. Mas Deus tem mais para você. E Ele quer que você se alimente todos os dias. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é vida para nós, Senhor. Tua palavra é fonte de sabedoria, é fonte de conhecimento, é fonte de entendimento. E, Senhor, nós queremos aprender a amar a Tua palavra, como o salmista dizia: quanto amo a Tua lei, ela é minha meditação todos os dias. Senhor, quanto tempo nós gastamos do nosso dia lendo e nos ocupando com notícias bobas e coisas que não têm nada a ver. E é verdade, Senhor, realmente estamos ficando viciados nisso e queremos até pedir perdão a Ti, Pai, porque gastamos muito tempo em todas essas comunicações que são tolas, mas gastamos tão pouco tempo em ler aquilo que o Senhor diz para nós, em ler a Tua palavra para nós. Queremos Te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes não conhecemos as Tuas promessas para o nosso dia a dia. Queremos Te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes não sabemos a Tua direção para o nosso amanhã. Enquanto a Tua palavra está dizendo que o nosso amanhã está aos Teus cuidados. E que nós podemos confiar em Ti, depender de Ti e esperar, porque o Senhor vai agir. Oh, aleluia, quantas promessas, Senhor, porque a Tua palavra diz que quando o Senhor age, ninguém pode impedir o Teu agir e o Teu mover em nossas vidas. E muitas vezes, Senhor, o nosso coração fica se alimentando de lágrimas, fica se alimentando de murmurações. Muitas vezes o nosso coração fica se alimentando das dificuldades e as pessoas ao nosso redor olham e perguntam: onde está o seu Deus? Senhor, muda isso no nosso meio hoje, no meio da Tua igreja hoje, nas nossas vidas hoje. Espírito Santo, eu clamo o Teu poder aqui entre nós para mudar isso hoje, Senhor. Para que a partir de hoje nós possamos ter amor pela Tua palavra e possamos ter disciplina, Senhor, para separarmos um tempo para Ti, todos os dias, assim como Israel, para que se alimentasse, precisava ir buscar o maná todos os dias. Senhor, que nós entendamos que a nossa vida espiritual precisa desse Teu maná, que é a Tua palavra, Senhor. Que a nossa alma precisa desse Teu maná, que é a Tua palavra, ó Deus. Que nós precisamos nos alimentar dela sempre e buscar em Ti direções, e buscar em Ti força, e buscar em Ti vida, porque, Senhor, este mundo se levanta contra nós de maneira insidiosa, querendo nos derrubar, Senhor. Como vamos suportar tudo isso, se não for o Senhor ao nosso lado?
Eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão, que o Senhor está ao teu lado. Eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor tem as respostas que você precisa. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus está desejoso de entregar a palavra dele para você. E que você possa ouvi-lo todos os dias, aleluia. Porque o Senhor declara que somos pequenos, como crianças, que não sabem o dia de amanhã, mas que podemos amadurecer e nos tornar adultos na presença do Pai, compreendendo tudo que Ele tem para as nossas vidas. Oh Deus, oh Espírito Santo, toca agora os nossos corações, Senhor. Queremos fazer um concerto contigo nessa noite e queremos nos posicionar de maneira correta diante de Ti, para que em vez de perguntarem onde está o teu Deus, as pessoas olhem para nós e digam, há algo diferente em você, o que é? E nós possamos dizer, eu tenho um Deus, aleluia. Eu me alimento dele todos os dias, eu recebo da sua vida, eu recebo da sua plenitude, eu recebo da sua graça. Receba a tua porção nessa noite. O Espírito de Deus está aqui se movendo sobre cada um de nós. Entrega agora ao Senhor o que você precisa entregar. Confia nele e receba a tua porção, para que você seja fortalecido. Oh Espírito de Deus, opera as tuas maravilhas no nosso meio, Senhor. E que possamos fazer a diferença neste mundo, Senhor. Oh, que venha saúde sobre o corpo dos teus filhos através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que venha vida sobre os casamentos dos teus filhos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que venha vida e força e alegria para os relacionamentos entre pais e filhos neste lugar, Senhor. Que venha sobre os jovens bênção sem medida, santidade e vitórias acima daquelas que os jovens desse mundo têm, Senhor. Oh, Senhor, quando Daniel e seus amigos se consagraram a Ti, eles foram melhores do que todos os outros. Que sejam assim, ó Deus, com os jovens da Tua casa, Senhor. Que se consagrem a Ti, busquem a Tua palavra e se tornem melhores, não para a nossa glória, mas para a Tua glória, Pai. Oh, neandarai alabashuri alabás. E em todas as coisas, Senhor, em todas as coisas, que o Teu nome seja sempre glorificado. Nós Te agradecemos, Te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Amados, dê a mão para o irmão do seu lado. Eu gostaria de terminar com uma oração e uma bênção sobre a tua vida. Obrigada, Jesus, por esse tempo de culto. Obrigada por esse tempo de adoração e pela tua presença aqui entre nós, Senhor. Nós te agradecemos e te adoramos por tudo. E que a tua graça, a tua paz, a tua proteção e o teu amor estejam sobre as nossas vidas e nos levem agora debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aplaude ao Senhor. Ele é digno.